Versículo 20, amém? Jacó, na terra das peregrinações, seu pai, na terra de Canaã, essas são as gerações. Jacó fez José, de 17 anos, apacentar para o filho com seus irmãos. Estava jovem com o filho de Gileade e com o filho de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia na cama dele a seu pai. Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua beleza. E fez uma túnica de várias cores, tendo pois seus irmãos de seu pai, o amava mais que a todos os seus irmãos. Aborreceu e não podiam falar com ele, pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, aborreciam ainda mais. E disse: ouvi, parece vós esse sonho, que tem sonhar. Eles estavam assando com molho no meio do campo. E eis o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eles os nossos molhos o odiavam, e inclinavam ao vergonho. Então me disseram aos seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós. Tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam o seu sonho e colocou babado. E sonhou a outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que ainda escondido o sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, arrependeu o seu pai e disse: que sonha ele de sonhar, porventura direi eu e de tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti? Entende? Quem gostou da voz de sentar, hein? Aleluia, Senhor, tu sabes. Jacó, seu filho, chamava José, e ele disse: os teus outros irmãos fizeram aquele caminho ele. E ele disse: 17 anos, que acrescentava ovelhas que estavam com seus irmãos. E com seus irmãos, eles fizeram aquele naquele lugar. Seu pai resolveu fazer uma túnica colorida para ele. E ali, certa noite, ele só fez um sonho, que ele estava com sede. E ali, o presidente se levantou e se inclinaram, e ensinou a necessitar de sede. E ali, naquele lugar, ele contou a questão para o irmão dele. E ele irmão dele perguntou se ele queria dizer. E os irmãos dele se inclinaram a sede. Passou essa noite, ele teve um sonho, teve um som, a lua e 11 estrelas. Ele sonhou que ele casou as estrelas do sol e que nada dentro dele. E ele contou para seu pai falou que ele estava pensando que os irmãos dele aprenderam a ensinar que ele ficava no lugar diante da rede. Mas aqui, os irmãos dele acreditavam, porque os irmãos dele viram que ele era mais querido pelo pai dele. E ele
aceitou aquele homem. E Deus vai fazer isso com você. Não deixe de olhar, porque Ele está contigo. Aleluia, aleluia. Não matar os seus sonhos, mas eu quero que Deus abençoe. Eu quero os seus sonhos. Aleluia. Ele vai fazer o favor da sua equipe. E Ele matar. E a homem comprava. E a gente deve que ele provou ali, chegando naquele lugar, depois dele foi para essa missão, e ele deu sinal por ele, essa missão, porque ele foi ele, tiveram nos olhos, e ele foi e Deus fez aleluia, Senhor Deus, interpretar o sonho ali naquele lugar, ele interpretou. Meu Deus, profundo. E a gente está falando tudo que lá, lembra de mim, abre para Faraó. Ele falou para Faraó sobre ele falou para sustentar as nós. E a gente estava falando com o prisioneiro. Quando ele começa a cabeça, ele vai terminar. Aquele homem aconteceu de interpretar os sonhos, falou para Faraó sobre José, e ele chamava José, ele já conseguiu interpretar o sonho de Faraó, e falava que ia ter um filho da mudança, ia ter um filho deserto, e ele preparava aquele filho, teve que ser falando que ele teve deserto, e ele não sei se eu disse deserto, não foi para o deserto, e ele fala, e ele, José foi exaltado naquele lugar. Meu Deus. Meu Deus!
Porque eu não consigo nada.